Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Reunidos em teu santo nome e por tua santa misericórdia, amado Cristo, rogamos, Senhor, a tua santa presença. E se for da tua vontade, com a tua permissão, os anjos amigos, os espíritos sábios, benevolentes, encarregados de velar, Senhor, pela humanidade e na individualidade de cada irmão, aqui possam estar, Senhor, e conceder a cada um em suas individualidades, nas suas necessidades, o amparo necessário, o despertar espiritual da compreensão, Senhor, a luz a dissipar as trevas das ilusões, dos pensamentos negativos, das influências perversas e negativas, da sublime energia que toca o coração, que pacifica, Senhor, o coração, que acalma os sentimentos, que erradique as emoções negativas, que liberta das mágoas, dos rancores, que trabalhe, Senhor, as memórias emocionais negativas, não fazendo esquecer, mas compreender. E assim, Senhor, a aceitação, fazendo a transformação para o processo de evolução e libertação do ser. Abençoe esta casa, Senhor, que nos acolhe, este templo de luz, de fraternidade, que serve unicamente, Senhor, para trabalhar na tua seara, para acolher todos aqueles que de boa vontade vêm buscar a ti. Iluminai, Senhor, os trabalhadores da sua santa seara, servos do teu servo, e possamos, Senhor, interpretar, fazer e espelhar a tua santa vontade como aprendizes do Evangelho. Amado Jesus, abençoe os lares, as famílias, os familiares aqui representados. E estenda, Senhor, sobre cada lar, cada familiar, a luz do teu amor, as bênçãos no coração, acalmando, pacificando, dissipando as trevas, as discórdias, brigas, desavenças, os vícios nos lares, Senhor, as enfermidades, as debilidades, as problemáticas financeiras, Senhor, as dificuldades de sustentar e honrar os compromissos da matéria, concedendo a cada um, Senhor, a coragem e a oportunidade do trabalho honrado, honesto, decente, iluminar e abençoar os familiares que já retornaram à pátria espiritual através do processo natural do desencarne. Ampare, Senhor, a cada um, ilumine a cada um, Senhor, aonde estiverem. Amado Cristo, abençoe, Senhor, o alimento que queremos tomar e servir. Este alimento, Senhor, que seja também um medicamento, nele impregnado as tuas santas energias, fazendo assim, Senhor, eclodir nas células físicas o poder da cura, da energia, que transforma em disposição, Senhor, para gerar as forças da transformação. Abençoai, iluminai as mãos operosas, dadivosas, que confeccionaram, manipulando os alimentos. E assim, Cristo Jesus, que nunca há de faltar um alimento físico, mas principalmente o alimento espiritual a todas as criaturas. Estenda tuas mãos sobre estas águas, amado Cristo, e derramai, Senhor, a tua santa energia, e em cada recipiente, de acordo com a necessidade, na individualidade de cada irmão, Senhor, coloque, Senhor, os remédios necessários. Permita que os espíritos conhecedores das ervas medicinais da natureza possam retirar estes princípios ativos da cura e assim, Senhor, colocar em cada recipiente de acordo com a necessidade, na individualidade de cada ser. E de simples águas possam transformar em águas fluidificadas, remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo, ingerindo, passando em suas dores ou feridas, possam assim
os irmãos encontrarem a cura, a transformação do corpo e da alma. Rogamos, Senhor Jesus Cristo, que tuas bênçãos se façam na colônia Santa Marta, nos hospitais, nas creches, asilos, presídios, manicômios, aonde houver uma dor, um gemido, a loucura, as obsessões, as possessões, nossos irmãos andarilhos, que abandonam suas próprias existências, que vagam nas ruas, envoltos em substâncias alucinógenas, dementados, esquecidos muitas vezes da sociedade, mas nunca, Senhor, esquecido e abandonado por Ti. Toque, Senhor, no coração bondoso dos governantes, de almas que têm possibilidades e condições de auxiliar, para fazer estes encontros, Senhor, e assim libertar estes irmãos. Abençoai, Senhor Jesus Cristo, nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, e todos que professam cultos e credos diferentes, e também aqueles que não professam e titulam-se ateus. Abençoai, Senhor. Aqueles que dizem agnósticos, iluminai-os, Senhor, que possamos compreender, renascer dentro da alma a luz da verdade, da compreensão do Teu amor, e somos todos irmãos em Cristo Jesus, filhos do mesmo Pai. Abençoai nosso país querido, Senhor, essa nação, que é a pátria do Evangelho, coração do mundo. Cubra com Teu manto, com Tuas bênçãos, nossos governantes sérios, e ecloda-se a luz da verdade no coração de cada um, Senhor, e a responsabilidade de conduzir essa nação com ética, com honra, honestidade, verdade, como uma democracia, Senhor, sobre a luz do bem e da verdade comum, e estendei sobre toda a humanidade essas dádivas, Senhor, esse amor sagrado, essa luz sagrada aos governantes, principalmente aqueles que ainda fomentam guerras, intrigas, discórdias, e derramam o sangue de outro irmão, Senhor. Desse fratricídio, desta loucura, capaz de reinar em toda a humanidade. Que o amor de Cristo possa pulsar em nossos corações. Que Deus seja louvado, que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, irmãos queridos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus Cristo, nesta casa de amor, de paz, de eternidade. O único motivo dessa casa existir é viver, ensinar e praticar os ensinamentos de Jesus. Isso não são palavras, não são só palavras, são vivências. Nós caminharemos para o ano de 2025, onde completaremos 21 anos sob a minha responsabilidade, minha coordenação, onde no início do ano de 2004, foi-me ofertado assumir a responsabilidade desta casa espírita. Minha saudosa tia Magnólia, fundadora do Centro Espírita Regeneração, lá no setor Pedro do Rico, onde, depois de tantos e tantos anos, acredito que mais de 15 anos, hoje eu passei lá na porta, deu uma saudade muito grande, do tempo que lá eu passei 6 anos, fiz um curso intensivo no Regeneração, cheguei lá como um enfermo da alma, continuo enfermo da alma até hoje, mas aprendi os caminhos e as pegadas de Jesus Cristo, fazendo todos os cursos e trabalhando em todas as áreas daquela casa espírita, desde a caravana de culto do Evangelho no lar, até na área da cura, da cromoterapia, passando por todos os cursos, aquela casa que é uma universidade do Espiritismo, onde forma, através dos estudos, os médiuns conscientes, trabalhadores da Seara de Cristo, com o conhecimento da ciência e da espiritualidade. Coisa linda, né? Isto não é privilégio de ninguém, isso vai acontecer com cada um. Cada um ser que estiver na face da terra, isso vai acontecer. Queira ou não queira, acredite ou não acredite, por aqueles que querem, é um caminho mais fácil, é um caminho de maior facilidade de libertação,
com menos dor, com menos sofrimento, com menos espinhos na estrada. Todos terão que atravessar este deserto, esta floresta. Todos chegarão do outro lado, alguns com alguns arranhões, outros com feridas enormes. Quando se obedece, fica mais fácil na caminhada, porque seremos mais ajudados pelos anjos amigos e não teremos tantos tropeços. Aprenderemos mais pelo amor do que com a dor. Quando nós falamos que, não sou eu que falo, só repito, quando fala-se que a transformação está próxima, basta compreender e ver o que está acontecendo no processo da humanidade e este preparo para novas gerações. Essas gerações que vêm com a maior potencialidade de sensibilidade psíquica, emocional, vibracional. Vocês já viram a quantidade de autista que está nascendo na face da Terra? É alarmante, não é? Mas vocês sabem por quê? Vocês sabem por que está tendo o autista leve, com sintomas médios e sintomas mais fortes, intensos? Porque são almas que estão transformando os espíritos que vêm no corpo e estão transformando as codificações do DNA na raça humana. Compreende isso? São espíritos que pediram ou que foram convidados por Jesus Cristo para vir à Terra com sua alta potencialidade de energia em seus campos mentais e nascem, e através desse nascimento vai fazendo uma grande transformação nos núcleos dos seus DNAs, aonde vai inserir uma nova sensibilidade à raça humana. Então, nessa geração, a próxima e a outra, vai fazer-se uma grande transformação na humanidade. Acredite nisso, isso não são palavras minhas, não são apocalípticas, não. Isso é uma determinação do alto, que agora está em tua intensidade de transformação. Jesus Cristo exigiu e promulgou 2100 anos depois da sua vinda para os acontecimentos traçados e as suas determinações. Então, falta 75 anos para tudo isso acontecer. Veja só, vamos colocar de 20 em 20 anos, vai dar 3 gerações, mais uma que já está. Então, 4 gerações para fazer essa transformação em uma codificação do DNA da humanidade. Por isso que pessoas estão com crises de ansiedade, mas não é crise de ansiedade, isso é incorporação. É a aproximação de espíritos que estão no mundo antimatéria, fora da matéria, né, no mundo astral, que chega perto do corpo carnal e, pelas dificuldades de aceitarem o desencarne, pela dificuldade de compreender a vida além da vida, ficam perdidos, ansiosos, com estados de loucuras, demências, perturbação mental. Beliscam nele, sente a dor, aproxima das pessoas, sente o calor do corpo das pessoas, fala, grita. Alguns escutam voz, alguns encarnados, né? Começa a escutar a voz, começa a escutar aqueles diálogos mentais, não é? Lembra-se? Quantas vezes você já sentiu que travou diálogo mental? E aí começa, nessa aproximação, um aceleramento do coração, que os médicos chamam de taquicardia, um tremor no peito, que chama de ansiedade, tonteira, que chama de labirintite, desfalecimento, escuta vozes, que chama de esquizofrenia, e assim por diante. A medicina vai catalogando, né? E em cada catalogação de um sintoma, é um medicamento a ser ofertado, é um laboratório que está ali vendendo mais, e o interesse humano, mas queira ou não queira, aceitando ou não aceitando, vai chegando os momentos que os medicamentos não têm mais poder para segurar o processo. Só há uma forma, só uma fórmula. A fórmula sagrada é o amor, a forma é amar. Está compreendendo isso? A fórmula é o ensinamento de Cristo. A forma que nós vamos
fazer que essa fórmula seja concretizada, isso é igual você pega a fórmula de fazer um bolo, né? Seja a receita, não é? Aí você pega lá um prato de queijo ralado e vai colocando 1, 2 ovos e mexendo, né? Aí, a hora que ele chegar ao ponto, você põe em uma vasilha repleta de água com açúcar, já muito bem fermentado, e você põe lá dentro e vira a ameixa. Eu já enchi a boca d'água só de falar. Entendeu aí? Então, a fórmula é a receita. É a forma, transformou-se na ameixa. A ameixa, seu Geraldo adora. É o docinho gostoso. Eu comi demais esse final de semana. Você está entendendo? Então, Jesus Cristo, então nós vamos compreender que o medicamento que tem as fórmulas da química, altera a química do corpo, já não funcionarão mais. Porque são remédios que tentam produzir determinados fenômenos químicos dentro do nosso cérebro, que é a máquina de produzir os hormônios, mas chega um estágio que já não funciona. Chega um estágio que esse medicamento já não consegue mais ser também o inibidor, porque existe uma força maior. Compreende? Existe uma força maior. Essa força maior chama o pulsar do campo eletromagnético mental. Veja só, não é mais cerebral, é mental. A mente muito mais poderosa do que o cérebro. O cérebro é apenas o instrumento de receber a ordem mental. Assim como se nós pegássemos um motor de um veículo de 1930 e pegarmos um veículo de motor de 2024. Os princípios são quase iguais, mas não podem ter o mesmo tratamento, não podem usar as mesmas substâncias químicas, não podem usar os mesmos óleos, não podem usar os mesmos combustíveis. Está compreendendo isso? Porque fez um processo de evolução, foi se renovando. Agora, se no motor está acontecendo isso, imagina no campo mental, no campo físico, no campo cerebral, no sistema nervoso de nós, seres humanos. Disse que a mesma coisa que está acontecendo agora, a mesma proporção aconteceu-se nos neandertais para o homem sapiens. A diferença é que naquela época não tinha remédio para dor de cabeça. Quantas a paleontologia encontrou corpos com a pedra na mão e o crânio quebrado? Entende? Por quê? Pela dor de cabeça que eles sofriam, que eles mesmos quebravam suas cabeças. Graças a Deus, hoje nós temos medicamento para dor de cabeça. Né? Senão ia faltar pedra, né? A humanidade. Né? Quantas dores advêm por esses fatores energéticos em nosso campo cerebral, sistema nervoso, que repercute-se em uma localidade em nosso corpo físico. A lição de hoje chama-se Renova-te sempre. Olha que coisa linda. Está lá em Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 16. Ainda que nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Esse corpo físico está se corrompendo, mas o nosso espírito está se renovando. É essa renovação que a grande parte da humanidade não conseguiu compreender, aceitar e praticar, vivenciar. A renovação dos valores. Só existe uma forma de se renovar, é através da ética moral. A ética e a moral, ela é renovada através daquilo que se chama educação. Você sabe o que é educação? A educação é o conjunto de hábitos bons. Então, as nossas escolas, os nossos ensinos, parou de educar, aí passou a ensinar, desenvolver a capacidade de raciocínios lógicos, desenvolver a capacidade cerebral. Raríssimas escolas hoje faz-se a educação ética do respeito, a educação moral, a educação social. E juntamente com essa educação social,
vem a educação religiosa. E essa educação religiosa, ela tem como pilar, a base, pilar, o centro, pilar dela, nosso Senhor Jesus Cristo. E não precisa saber ler, não precisa ser inteligente, não precisa ter cultura para compreender o pilar dessa educação moral cristã espiritual, pois a frase, o lema, a base diz simplesmente: não faça ao outro o que não gostaria que fizesse a si mesmo. Ou só faça ao outro aquilo que gostaria que fizesse a você mesmo. Essa é a base da educação moral espiritual cristã. E as religiões foram perdendo esta base. Por que eu digo as religiões foram perdendo? Pelo domínio do ego, pelo domínio da vaidade, do orgulho dos seus adeptos ou dos seus governantes, líderes. Porque se uma religião condena outra religião, então ele não está pregando a base primária da religiosidade que Cristo ensinou. Você gostaria de ser rejeitado? Você gostaria de ser excomungado? Você gostaria que alguém rejeitasse teu filho só porque ele pensa de uma forma diferente? Você gostaria de que falassem: olha, eu gosto de comer jiló, e o outro: eu gosto de comer maçã. Aí você: então você vai para o fogo do inferno, porque a maçã, a Eva comeu maçã e a maçã é do pecado, é o símbolo do pecado. Você está entendendo isso? Você está compreendendo o que é a base fundamental da educação moral cristã? Nós vamos chegar a esse patamar de compreensão, seja pela vontade própria do amor, ou seja pela imposição da dor em nós. Porque tudo que nós fizermos ao próximo, vai acontecer o quê? Nós receberemos em contrapartida. Há poucos dias atrás, assim, eu já venho acompanhando uma narração interessante de uma história. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Não é falando mal de nenhuma religião, não é desdenhando de nenhum líder religioso. Não interprete isso como, outra forma, a não ser nós aprendermos os acontecimentos e fazer as nossas renovações. Tem uma igreja evangélica, vi ela sendo construída em 7 anos, o pastor construindo, dedicados, homens de fé, perseverantes na fé, trabalhadores na seara de nosso Senhor Jesus Cristo, operantes diante da sua comunidade, só da sua, não de outra. Mas se falasse que era, né? Aí se falar que é de outra religião, não que faria nenhum mal, mas não ajudaria. Até aconteceu um fato interessante comigo recentemente, né? Abrindo um parêntese, um espaço nessa história verdadeira. Eu estava abastecendo meu carro no posto. Veio uma senhora muito bem vestida e disse: moço, nós estamos indo para Nerópolis para fazer uma obra de Cristo e nós estamos sem carro, sem gasolina. Tá eu, a pastora e mais uns companheiros. O senhor poderia ajudar de alguma forma? Eu falei: claro. Quanto você quer de gasolina? Ela disse: o tanto que o senhor precisar. Eu haveria mandado colocar R$200 de diesel no meu carro e disse: põe 150 de diesel e põe 50 do combustível que ela quiser no carro dela. Sabia se era álcool ou gasolina. E ela disse: olha, muito obrigado, senhor. Jesus vai pagar, Jesus vai prosperar, porque nós estamos lá, vamos lá fazer uma obra assistencial, a pastora te agradece muito. Beleza. Aí terminou, o frentista veio, eu fiz uma pergunta ao frentista, eu fiquei curioso. Eu queria uma opinião de uma segunda pessoa. Falei assim: o frentista veio, colocou, você conhece eles? Falei: não, nunca vi. Mas se você tirou 50 do seu combustível e pôs para dele? Falei assim: foi. Eu falei assim: deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sou espírita. Eu sou coordenador e tenho uma casa espírita, sou coordenador de uma casa espírita. E ela falou assim: eles são evangélicos, porque é pastora. Eu falei: se fosse no meu caso, eu sabendo, né? Se fosse ao contrário, se ela soubesse que eu sou espírita e pedisse a ela
para pagar o combustível, para mim ir numa cidade, levar uma palavra de Cristo, através da doutrina espírita, ela colocaria os R$ 50 e você ficava aqui a pé. Opinião dele, não é minha. Está entendendo? Eu só queria uma opinião e eu achei graça, entendi. E enquanto eu perguntava, o carro dela passou já abastecido. Deus te prospera a sua vida, Jesus Cristo vai multiplicar, não sei, aquela coisa. Eu falei, tá ótimo, bom, recebo. Voltando para a história lá do templo da igreja evangélica. Pegaram o chão vazio, levantaram, são muito rápidos, movimenta ali, muito auxílio, né? Levantou um templo grande, maior que a nossa casa de altura, bacana. E aí o pastor, muito ativo, né? Muito trabalhador, e chegou nesse ano, o irmão do pastor, também pastor, muito dedicado, lá, assim como sou eu aqui, o Júlio, o Rony, e a Carla, alguns trabalhadores aqui, porque tudo que você vê aqui, você vai sentir nossa mão. Né? Esse faz uma lâmpada, eu que coloco para fazer a pintura, esse porcelanato foi nós que colocamos, nós não pagamos mão de obra, tudo nós fazemos. Né? Você vê capinar, mato, plantar, construir, levantar parede, tudo somos nós que fazemos com as nossas próprias mãos. Compreende? E alguns voluntários raríssimos vêm de fora nos ajudar. E assim era o pastor, o irmão dele e outros lá que faziam isso. O irmão morreu. O irmão do pastor morreu. Depressão, dificuldade, homem jovem, né? Jovem senhor, na casa dos seus, sei lá, 40, 50 anos. Beleza. E o pastor, vendo, sentiu muito, sofreu muito. Né? E sofre mesmo, é uma dificuldade muito grande. E passou-se alguns dias, semanas, o pastor passou a ver o irmão dele dentro da igreja. E aí o pastor entrou em conflito. Por que o conflito? Porque algumas lides religiosas não aceitam a vida após a morte. E se manifestar no espírito, o espírito é de forma inferior e demoníaca. Porque é só comunicação com o alto. Então, como ele, líder, pastor daquela igreja, passou a enxergar aquilo e a lidar com essa situação. Olha, peço perdão a quem está aqui presente, que se for evangélico, que tem a sua filosofia de vida religiosa evangélica, peço perdão àqueles que nos assistirão pelos meios virtuais, pelo Instagram e para YouTube, por aí afora. Não estou criticando, não estou falando mal. Nós estamos vivendo aqui uma luz da verdade. Porque é da lei natural de Deus desencarnar e a vida pulsa é além da vida. Aqui é momentâneo. E ele entrou em conflito existencial e religioso. E aí pediu licença para poder se tratar, porque ele só viu o irmão dele dentro, assim eu acredito, não sei da história toda, dentro da igreja. E ele viu o irmão dele mexendo num negocinho lá, entrava no banheiro, o espelho do banheiro, meu irmão que viu, ele viu o irmão dele lá no espelho, e ele pediu licença. Depois, passados-se 3 meses, aí ele retornou e pediu o afastamento e o abandono total do seu cargo, da igreja, e foi embora para o interior, para uma chácara, para trabalhar na roça. Ele e a sua família. Peço perdão e não estou criticando. Nós temos que começar a entender e nós precisamos renovar. Não são opiniões e crenças que fazem a luz da verdade. Nós temos que nos pegar sobre a luz das leis naturais do Criador. Jesus Cristo é o pilar. Se nós não nos renovarmos, nós não teremos força para enfrentar as adversidades e acontecimentos que isso vai chegar em nossa vida. Quantas vezes eu estou aqui dando a palestra, o ensinamento do Evangelho, eu vejo um espírito chegar, vi minha mãe entrar, vejo o espírito chegar com alguém, sentar ao lado dele, que para mim é uma honra, é um orgulho, compreende? O dia que a minha mãe desencarnou, eu estava com ela na UTI,
E era aquelas UTI do interior. Meu irmão é dono meu irmão é amicíssimo do dono do hospital, que eles pescavam junto na fazenda do meu irmão. Então a UTI lá, nós ficava todo mundo. Chegou lá uma hora que nós estávamos lá em média de 9 pessoas na UTI. Nós conversando, minha mãe deitada, toda aquela aparelhagem, ela consciente, e de repente, em menos de 3 minutos, não ficou nenhum, só eu. Ah, a dona Conceição gosta de uma laranja que é lá no verdurão tal. Ah, eu tenho um biscoitinho que a dona Conceição gosta. Ah, eu vou lá buscar o café da manhã para nós lancharmos aqui no hospital. Você vê, o hospital parecia a nossa casa. Né? Aí ia lanchar lá no hospital. E todo mundo saiu, eu fiquei quietinho, só com a minha mãe. E eu falei, mãezinha, a senhora quer tomar um passe? Minha mãe era evangélica. Falou, quero, meu filho. E eu apliquei a bioenergia do passe. Eu sei da passe de desligamento, ou seja, desliga o espírito do corpo físico, né? Ajuda a diluir o cordão prateado. Já fiz isso em muita gente. Muitos desencarnaram, que estavam ali com dificuldade de desencarnar. Você ajuda no processo do desligamento, fica mais fácil, né? O espírito não vai ser enterrado junto com o corpo carnal. Né? Se alguém quiser isso, só me falar que eu dou agora. Morre rapidinho. Brincadeira. É brincadeira. Precisa estar num estado bem de enfermidade e autorizado pela espiritualidade maior, né? Não é minha vontade pessoal. Porque senão, ai dos meus inimigos, né? Brincadeira, não tem inimigo. E dei o passo e fiquei conversando com a minha mãe, fazendo massagem nos pés dela, e ela passou mal, deu um leve grito, virou a cabeça de lado e começou as órbitas mexerem. Os olhos semi-abertos. Eu saí para fora, na hora que eu abri a porta, falei assim, enfermeira, minha mãe está passando mal. O dono do hospital, que é médico, na hora estava passando, ele entrou, eu entrei atrás dele, ele falou, pode sair. Eu saí, ele tentou lá fazer, né, reviver a minha mãe. E enquanto eu estava em pé na porta, desse jeito aqui, a porta da UTI, eu escorado, meu pai chegou. Meu pai já desencarnado há mais de 20 anos, né? Meu pai chegou, parou na minha frente, aí eu falei para ele, o senhor veio buscar a minha mãe? Ele só fez assim, entrou pela porta sem abrir, passou 1 minuto, o médico abriu a porta e falou assim, infelizmente, não teve como salvar tua mãe, ela acaba de desencarnar. Então, para nós espíritas, conscientes das leis de Deus, isso é muito natural. Eu orei, meus irmãos chegaram, as noras da minha mãe, todo mundo chegou, fez seus procedimentos, levou para a funerária, fui na casa da minha mãe, peguei a roupa que ela tinha separado, fui lá na funerária, no necrotério, vesti, trocamos a roupa, eu e meu irmão trocamos a roupa da minha mãe, ajeitamos ela no caixãozinho, depois ela foi para a igreja evangélica e eu caí em choro depois que eu sentei lá, chorei mesmo umas 5 horas seguidas. Natural. Natural. O choro da saudade, o choro do louvor, o choro da gratidão por ela ter me educado, por ela ter me criado no teu ventre, porque ela me carregou nos seus passos, por eu ter mamado no peito dela e ter ficado forte, por ela ter colocado eu para mamar até no peito de uma égua quando eu era pequeno. Eu mamei no peito de uma égua. Alguém de vocês já fizeram isso? É bom para quê? Vocês sabem? Coqueluche. Estava uma época de coqueluche. Minha mãe com medo de me perder, eu lá pequenininho. Eu lembro até hoje, a égua chamava baia. Nossa! Daquele tanto, nós fazíamos o que quiséssemos com a égua. E minha mãe lá pegou lá, nem lembro se ela limpou o peito da égua. Só sei que eu mamei. E graças a Deus, olha, eu se peguei qualquer luz, passou de, né? E eu forte. Então, o choro dessa luz da verdade. Mas aqueles que estão em religiões que pregam a materialidade do corpo e da alma, enfrentam estes conflitos. Então, Paulo está dizendo aqui, olha, renova-te sempre. Não fique aprisionado nesse conflito exterior ou interior. Nosso corpo vai modificando-se todos os instantes, mas nossa alma tem que evoluir. Ela não pode perder a capacidade da vida. Pelo contrário, ela tem que estar cada vez mais viva. Por isso Jesus disse, faça brilhar a vossa luz. Não entre nas trevas. Emmanuel diz assim, a cada dia tem sua lição. Como você vai passar por cada lição? É com aquilo que estiver dentro do seu coração, na tua crença. Cada experiência deixa o valor que lhe corresponde. Toda experiência que nós passamos, ela tem um valor para nos expulsionar para cima. Mas se nós materializarmos, nós adoecemos corpo e alma.
Cada problema obedece a determinado objetivo. Cada problema que nós temos é uma lição a ser aprendida e um degrau a ser subido no processo do crescimento e do aprendizado. Isso é como um aluno que é dado um problema para ele, que é dado uma lição, que é dado uma fórmula para que ele possa desenvolver. A hora que ele aprende aquela, ele é dado uma maior, é te dado uma mais problemática, até chegar no processo de autoconhecimento. Assim é com nossa alma, nosso espírito. A problemática é que a humanidade e as religiões estão materializando a espiritualização do ser. Está compreendendo isso? Materializando por interesses materiais, financeiros, e poder, posse. E aí a humanidade está perdendo a capacidade da fé espiritual, está tendo a fé humana. A fé humana, ela destrói a quem tem. Por quê? Porque ele quer a prova material daquilo que ele tem vontade. Compreende? Deus, Cristo, eu tenho fé, vai fazer que eu ganhe essa causa. Ele pode ganhar uma, pode ganhar duas, mas ele pode perder a maior de todas. Aí ele fala, Deus não quis que eu ganhasse, Deus me está me punindo, eu fiz tanto para Deus, eu doei tanto para tantas pessoas e tantas religiões, agora também vou afastar de Deus. Deus não me merece. Isso é a fé material, que quer que resolve tudo, está entendendo? Materialmente. Há criaturas que, torturadas por temores contraproducentes, proclamam a inconformação que as possui à frente da enfermidade ou da pobreza, da desilusão ou da velhice. Olha só, torturadas por temores contraproducentes. É aqueles temores, aquelas esperanças de fazer, querer que aconteça e sai contra a sua vontade. Não acontece. Aquelas preocupações pelo dia de amanhã. E aquela fé material de interesses para que Deus resolva as suas coisas sem ele fazer esforço. Quer um exemplo? Você chega em mim e fala, Geraldo, reza para que eu passe no concurso. Eu vou dizer, estude para que você passe no concurso. Está compreendendo? Tinha umas pessoas que vinham aqui. Teve um que veio num dia, igual no fim do ano agora, que nós fazemos um trabalho interno, né? Aí ele pediu, Geraldo, passa no trabalho e reza, eu ganho nessa mega sena da virada. Eu vou dar uns 10 milhões para você. Eu olhei para ele e pensei, falei assim, se eu rezar para ele, ele vai me dar 10 milhões. Se eu rezar para mim, eu ganho 150 milhões. Para quem que eu vou rezar? Se eu tivesse esse poder, eu ia rezar para quem? Para mim ou para ele? Mas eu seria muito idiota se eu fosse rezar para ele. Eu ia ganhar nem 10% do valor. Eu ia rezar para mim. Falei assim, não, então eu não quero rezar para mim, eu vou rezar para meu filho. Mas meu filho, eu me amei, porque eu sou caridoso. Né? Você está entendendo isso? Poxa, isso é uma fé materializada, sabe? Isso não funciona com Deus. Então esse processo é a ignorância que nós estamos tendo, a humanidade está tendo, pela pouca verdade que as religiões estão ofertando aos seus adeptos. Aí quando vai na casa espírita igual a nossa, ela esvazia, porque eu não vou falar essas mentiras para ninguém. Se eu começasse a prometer aqui milagres nas tuas vidas e vendesse uma garrafinha de 1 litro de água falando que aquilo ia transformar e te curar inteiramente, você ia ficar milionário ano que vem, e você pagaria R$100 por essa garrafinha de nada. Você está entendendo? E viria 1000 pessoas num encontro como esse. Está compreendendo? Se você está achando que eu estou mentindo, então eu gostaria que você assistisse um vídeo de Silas Malafaia de 2004 a 2007. Vai lá, assiste esse vídeo. É só você colocar Silas Malafaia como aumenta a arrecadação dos dízimos e ofertas na igreja evangélica. Põe lá. Ele te ensina lá. Você está entendendo? Estou falando mal dele não, porque está na internet, né? Está compreendendo? E ele disse, conseguiu a arrecadação de 30 milhões por esse processo. Ele ensina. Então esse é um problema, não é dos líderes, eu acredito que é daquele que busca a religião. Você quer dinheiro, materialidade? Então você tem que ir nas religiões que buscam a materialidade. Você está sofrendo espiritualmente, emocionalmente? Você acredita na reencarnação?
Ela vai acontecer, você vai morrer. Então você busca se espiritualizar, querido. Não faltam, no quadro da luta cotidiana, os que fogem espetacularmente dos deveres que lhe cabem, procurando na desistência do bom combate e no gradual acordo com a morte, a paz que não podem encontrar. Então, olha só, ele foge do bom combate e faz acordo com a morte. O que é você fazer acordo com a morte? É você comprar a sua paz depois da morte, né? Há pouco, 10 anos atrás, fazia vendas de lotes no mundo espiritual no Rio de Janeiro. Venderam 5.000 lotes. 5.000 pessoas ignorantes, inocentes. Você já pensou você comprar um lote no mundo espiritual? E não era barato não, hein? É a mesma coisa de comprar aquela vassoura que aquela igreja, aquele líder religioso fazia lá em Belo Horizonte. Vendeu 1.000 vassouras a R$1.000 cada uma. Porque a vassoura limpava a sua casa de todo o mal. Né? De toda a bruxaria, feitiçaria, pobreza, doença, enfermidade, espíritos imundos e não sei o que mais. Eu, sinceramente, eu ia fazer um remédio aqui, sabe? Fazer se eu fosse desse tipo, eu ia fazer uma mistura para curar enjoo de mulher enjoada, né? E feiura de mulher feia. Vocês acham que eu ia ficar rico? Talvez, né? Aí, se eu fizesse curar enjoo de homem enjoado, né? E feiura de homem feio, rapaz, eu ficava rico rapidinho, né? Não funciona, gente. Lembra-te de que as civilizações se sucedem no mundo há milhares de anos e que os homens, por mais felizes e por mais poderosos, foram constrangidos à perda do veículo de carne para acerto de contas morais com a eternidade. Olha para trás. Olha os potentados, olha as forças, olha as riquezas, olha os poderosos. Todos morreram. E depois de morto, tem que acertar as contas com a consciência cósmica da sua moralidade ou da sua imoralidade. A cada um segundo suas obras. Não é pela quantidade de bens, valor, dinheiro, doação, que faz-se o encontro no mundo dos espíritos. É pelas qualidades morais, educativas que a alma adquire no processo da reencarnação, no processo da vida na matéria. Está compreendendo isso? Ah, mas eu não acredito em vida após morte. Meu filho, então você se prepara. Você vai ter uma decepção tremenda. A hora que você estiver ali, nos últimos estágios, talvez até vai mandar me chamar para mim te dar um passe de desligamento, né? Porque você não vai estar aguentando mais de tanta dor e sofrimento. Fala, pelo amor de Deus, chama o Geraldo para dar um passe de desligamento em mim. A hora que você estiver ali com um pé de lá e outro pé de cá, e a pessoa fica nesse devaneio, vendo os dois planos, não é? Pela dor, ele desliga-se, o cérebro das coisas da matéria, e ele vê os dois planos, aí você vai entender. Aí você vai compreender. E é tarde demais. Muito tarde. Mas não é impossível de você iniciar a sua renovação. Mas não pense que o arrependimento te livrará das dores e do sofrimento, porque você tinha o conhecimento. Pecado é fazer aquilo errado que nós já sabemos que é errado. Entendeu aí? Se nós erramos, isso é um erro, não é um pecado, porque é por ignorância. Não é? Mas quando acende aquela luzinha lá dentro da consciência, dizendo, olha, isso é errado, não faça. Ah, mas eu estou com vontade, né? Porque o ensinamento do mundo hoje, faça aquilo que você tem vontade. Né? Isso começou na França. Isso é a negação da espiritualidade. É a materialidade do ser, fazendo que o homem seja só um aglomerado de matérias orgânicas. Então ele tem que aproveitar o máximo em fazer aquilo que tem vontade. E essa moda pegou, e ela se esparramou para o mundo inteiro. E tem milhões e bilhões de espíritos arrependidos e sofrendo por esta escolha infeliz quando estavam aqui na matéria. Né? Ainda que a prova te pareça invencível, ou que a dor se te afigure insuperável, não te retires da posição de lidador em que a providência divina te colocou. Não importa as dificuldades que você passa, você tem que estar lidando primeiramente com você mesmo. Porque essa foi a oportunidade que Deus te deu para você vir aqui na Terra. Você sabe para que você veio aqui? Para melhorar a você. Sabe para que você veio aqui? Para salvar a você.
Eu vejo muitos pais falando, eu dedico minha vida ao meu filho. Você está lascado. Dedico agora minha vida aos meus netos. Você se lascou 2 vezes. Porque você tem que salvar você. Salvando você, você é um exemplo que arrasta os seus filhos e seus netos, e seus bisnetos, e seus descendentes. Agora você dedica aos seus e vai para as trevas, para onde você acha que eles vão? Para onde? Para a luz? Não. Porque o exemplo arrasta. Recorda que amanhã o dia voltará ao seu campo de trabalho. Então, resolva o que tem de resolver hoje, esqueça o dia de amanhã. Amanhã, Deus te deu uma oportunidade bendita que se chama sono. Espero que vocês durmam bem, porque eu durmo pessimamente. Compreende? Nunca consegui dormir direito. Isso chama mediunidade. Quem tem mediunidade, a cabeça, o cérebro, não para. Está entendendo? Não para. Por isso que Jesus Cristo foi para o Jardim das Oliveiras, levou o apóstolo e disse, fiquem em prece, eu vou orar. A hora que ele voltou, os 2 estavam dormindo. Cristo também não dormia. Nenhuma pessoa que tem mediunidade acentuada dorme direito. Né? Compreende? Então amanhã Deus deu a dádiva da noite para a gente renovar-se. Então renove-se à noite. Desligue do que passou e esteja preparado para o que venha, sobre a luz da verdade espiritual. Permanece firme no teu setor de serviço, educando o pensamento na aceitação da vontade de Deus. Olha a palavra, educando. Educar o pensamento é formular pensamentos positivos e hábitos bons. Eduque-o. Tem momento que a gente fica quase doido com o pensamento negativo que vem, não é? Mas se nós insistirmos na prece e na evocação de pensamentos bons e nas atitudes boas, é de curta duração. Porque as forças negativas tentam adentrar dentro da nossa cabeça. Se nós não construirmos uma educação positiva, eles adentram e dá aqueles surtos que os médicos hoje chamam de crises de ansiedade. Que a pessoa enrola, trava, vai para o médico. Não, é crise de ansiedade. Está entendendo isso? Não é crise de ansiedade. São crises de pensamentos negativos, falta de educação na aceitação da vontade de Deus. Está contra a sua espiritualização. A moléstia pode ser uma intimação transitória e salutar da justiça celeste. A dor e o problema é a justiça que mandou a intimação. Sabe quando a justiça fala assim, ó, mandou te intimar você ir lá no juiz, no promotor, prestar um depoimento ou até ficar preso? É a intimação. A moléstia, a dor, é a justiça divina te mandando, ó, você está errado. Né? Quando você passa ali naquele semáforo ali, que ele pega roubo, né? Né? Ele te pega lá na frente, depois quase você fazendo a curva, ele pega. Eu levei 3 multas lá, né? Porque o carro é pesado, eu soltei ele, passei 40. Eu soltei o freio, ele é automático, a hora que ele acelerou, ele desceu lá, pronto, lá vai o Geraldinho, 3 multas. Depois que eu entendi, falei, meu Deus, que bobo. Né? Aí chega a intimação. Bobão, você vai pagar 3 multas, R$345 de multa para você largar de ser bobo, se pagar à vista, né? 400 e tantos se você esperar mais uns dias. Tá entendendo? Deus manda para nós essa intimação, falando, você está fazendo coisa errada. Para de fazer coisa errada. É a dor. A dor é a intimação de Deus. A justiça divina. A escassez de recursos terrestres é sempre um obstáculo educativo. Quando te falta algo na terra, está te educando você a compreender que não é merecedor de tudo. Que você tem que aprender a trabalhar, lidar com a escassez e a dificuldade. O desapontamento recebido com fervorosa coragem é trabalho de seleção do Senhor em nosso benefício. Você quer uma coisa mais gostosa? É ser desapontado, porque isso trabalha nas entranhas da sua alma o seu esforço de amor. Não é? Você quer um desapontamento, um bom desapontamento que se chama ingratidão daqueles que você ama? Nossa, a ingratidão estraçalha a alma da gente, né? Você dedica, você faz, principalmente aos nossos entes queridos, né? Aí ele vai te devolve com aquele presente de ingratidão, você fica desapontado, né? É a maior promoção que nós recebemos se nós compreendermos, dizer, meu Deus, eu fiz isso por amor, não esperava nada em volta. Coitado dele que vai receber a ingratidão de outro lá na frente. Possivelmente eu fui ingrato, estou recebendo agora a ingratidão. Obrigado, Senhor. Você passou no teste, você foi promovido. Seu coração vai entristecer na hora, 3 dias depois você está dando tudo de alegria e felicidade. Compreende? A senectude do corpo físico é fixação da sabedoria para a felicidade eterna. Quando nós vamos envelhecendo, a melhor coisa que tem, eu não sabia que era tão bom chegar aos 60 anos.
Rapaz, mas é bom demais. Essa senectude do corpo físico, sabe, traz uma compreensão da coisa, da matéria e do ser. É fantástico. Porque ela traz-nos a compreensão da felicidade. Você não briga mais por causa de pouca coisa. Aliás, você não briga nem por muita coisa mais. Você compreende que você tem uns fatores energéticos que você tem que educar e usar para a manutenção da sua própria paz, felicidade e saúde. Você vai brigar por causa de ciúme. Você vai brigar por causa de coisinha à toa. Você vai brigar por causa... Não. Você vai discutir por opinião? Não. Cada um tem a sua. Não é? Mesma coisa de discutir por causa de Vila e Goiás. Mesma coisa de discutir por causa de direita e esquerda. Não. Você conversar sobre o que é verdade ou mentira, ilusão ou realidade é uma coisa. Opinião partidária é desgastes. Está entendendo? Você fala a verdade, a pessoa, você está mentindo. Tá bom. Sobre a sua opinião, eu estou mentindo. Sobre a minha, eu estou falando a verdade. Fica com o que você acredita, eu fico com a outra. Você vai discutir para quê? Acabou ali. Só quem chega na casa dos 60 com essa vontade de ser feliz, buscando a felicidade eterna, consegue pensar assim e agir assim. Está entendendo isso? Não existe mais feio e bonito. Compreende? Você chega na casa e fala, feio e bonito. Você vai no espelho e você está feio. Mas você fala que é bonito. É opinião. Né? Bonito você está quando você está com 18 anos. A pele está aparecendo pêssego. Cabelo para tudo quanto é lado, está até sobrando. Né? E assim por diante, o corpo está durinho. Você fala, poxa, eu sou o homem mais bonito do universo. Com 18 anos, você pensa que você é o homem mais bonito do universo. Ou a mulher, né? Acha, né? Aí você chega aos 60 e fala, meu Deus, obrigado. Porque eu ainda estou dando conta de ficar em pé e olhar no espelho. É? Você está entendendo? Ser otimista e diligente no bem. Entre a confiança e a alegria, porque enquanto o envoltório de carne se corrompe pouco a pouco, a alma imperecível se renova de momento a momento para a vida imortal. Seja otimista. Não entre nesta problemática de pessimismo. Está compreendendo isso? Nessa onda de propagar coisas perversas, negativas, ruins, de... Ah, você já viu? Eu não vejo televisão, sabe? Só quando eu quero assistir um filme, aí é canal fechado, mas eu não vejo. Eu vou direcionar daquilo que eu quero ver. Mas eu abro o meu celular e vejo lá no Google algumas informações, no YouTube, quando eu vou buscar algumas pesquisas de descobertas da ciência, espiritualização, escutar a opinião de outras pessoas. Você vê lá, aí vem aquelas lá, o ano de 2005 vai ser péssimo. Vai ser péssimo para quem? Como é que uma pessoa lá no estúdio dela vai falar que a sua vida vai ser péssima? Fala para mim. Você que vai fazer a sua vida no ano que vem, se é positivo ou negativo, você que vai delinear. Se tem problema, é problema para você resolver. Se tem dificuldade, vai aprender que a dificuldade é para se superar. E assim vai indo. Está compreendendo? A humanidade cresceu extremamente nas crises. A Suíça, quando estava no alto patamar da sua capacidade como o melhor país do mundo, era o maior índice de suicídio que tinha na planeta Terra. Aonde está a felicidade, então, aonde as pessoas se suicidam e tiram a sua vida? Só porque tem dinheiro, porque tem qualidade de vida. Tudo perfeito. Não tem dificuldade, não tem problema. Ninguém dana um com o outro, ninguém causa problema com o outro. Então, criou-se uma nostalgia, o cara falou, esse trem está chato, mas eu quero morrer. Puf, morreu. Então, aonde está? É pessimismo. Não entra nessa onda de pessimismo, senão você será infeliz. Aliás, você já passa a ser infeliz. Trabalha o otimismo. Acredita em Cristo. Aquilo que é de sua obrigação, resolve hoje. Aquilo que está diante das leis do universo, deixa que o universo resolva. Está entendendo? Eu fico olhando essas pessoas que se autopunem. Ai, eu fiz uma coisa errada, estou morrendo de remorso, estou adoecendo, estou infeliz, estou triste. Ei, você está te punindo, deixa que o universo vai te punir. Então, revigora. É igual eu falo para meu filho, ó, engorda, tenha 3 quilos sempre de reserva, só 3, tá? Porque a hora que você pega uma gripe, você perde 3 quilos. Então, se é os 3 que você deixou da reserva, está entendendo? Então, faça reserva. Tenha no banco um pouquinho de dinheiro a mais, para a hora que passar a dificuldade, você ter o dinheiro da mais. Tenha sempre no banco 2 meses para você sobreviver. Você gasta 2 mil por mês, então tenha 4 mil na poupança. Porque se você perder um trabalho, né? Hoje não, tem seguro do emprego. Na minha época não tinha seguro-emprego. Você perdesse um trabalho, você tinha que saber, não conseguir isso, tinha que pôr enxada nas costas e sair, meu filho, eu vender picolé. E você tinha que comer no dia. Mas hoje não, hoje, graças a Deus, a democracia, essa beleza social, ampara o caboclo, fica 5 meses sem trabalhar, ganhando o mesmo salário, não é? Então, é fantástico.
Então, mas prepara a sua vida. O que é de você resolver, resolva. O que é de Deus, não precisa preocupar. Deixa que Ele resolve. Amém? Nós não fechamos, né? Terça-feira que vem já é Natal, é? Véspera de Natal, dia 24. Nós vamos estar aqui. Eu estarei aqui, dando a palestra. Está entendendo? A sopinha vai estar lá prontinha. Né? Então, não vem com essa dizer, eu acho que vai fechar. Não, não vai. Se quiser receber o passe, venha. E dia 31? Nós estamos abertos também. A sopa está lá. Né? Eu sou trabalhador da última hora, filho. Eu estou devendo a Cristo. Tenho que fazer hora extra para pagar o que eu devo. Tanta bênção que Ele tem dado, ofertado. Está entendendo? Então, está aí. Nós estaremos aqui. Se você for viajar, vai com Deus. Voltar, vem ver nós. Ver Cristo, né? Nós não. Quer que você veja Ele. Né? Eu não. Amém? Então vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus por esse momento tão sublime, ao nosso Senhor Jesus Cristo, mestre e irmão maior, e que tuas bênçãos se façam em nossos corações, que abençoe esta casa espírita, Senhor, encarnados e desencarnados, que aqui se adentram, os lares, as famílias, os familiares, que abençoe, Senhor, nossos irmãos evangélicos, e todos aqueles que praticam, Senhor, e vivem outras formas religiosas, ajude-nos, Senhor, a compreender e auxiliar-nos mutuamente sobre a luz da verdade eterna e espiritual. Agradecemos, Senhor, por estes momentos de tanta paz na alma e no coração, e que possamos, Senhor, eternizar estes momentos em paz, otimismo e fé dentro de nossos corações, Senhor. Em Tuas mãos nossas vidas entregamos e oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberta-nos, Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto e fique em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Agradeço a todos pela presença. Peço perdão se alguma palavra que foi dita ofendeu, feriu o seu coração. Roga a Jesus que te acompanhe de retorno ao lar. Se gostou, se achou edificante, comente. Adentre nas nossas redes sociais. Lá tem um convite, mande para as pessoas, né? Manda para os seus amigos, manda para aqueles que você ama. E se você não gostou, manda para os seus inimigos. Porque aí você está vingando mesmo, né? Tá bom? Brincadeira essa parte. Né? Que Deus abençoe. Amém?